da 15ª Legislatura, 8ª Sessão Legislativa, solicita ao novo vereador Eduardo Marques faça a leitura da ata da reunião anterior. Leitura da ata. Ata da 32ª reunião ordinária da 8ª Sessão Legislativa da 15ª Legislatura, realizada no dia 12 de novembro de 2012, presidência do excelentíssimo senhor vereador Jurandir Liberal. Aos 12 dias do mês de novembro do ano 2012, reuniu-se aqui no Municipal do Recife, sob a presença do vereador Jurandir Liberal. Ocuparam primeira e segunda secretarias, respectivamente, Eduardo Marques e Gilberto Alves, e a presença dos demais vereadores. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feita. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrições. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: ofício 379 de 2012 do gabinete do prefeito, requerimentos números 2158 e 2159 de 2012, de autoria do vereador Almir Fernando, requerimentos 2163 a 2167 de 2012, de autoria do vereador Jadeval de Lima. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, vereador Almir Fernando, fez referência ao editorial do Jornal do Comércio de 12 de dezembro de 2012. 12 de novembro, que fala da importância do paisagista Buller Marques na construção e recuperação de várias praças na cidade do Recife. Fez uso da palavra pela ordem. O vereador Carlos Gueiros solicitou autorização para se ausentar da sessão. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Alfredo Mariano, falou sobre artigo do jornal A Folha de Pernambuco, do jornalista Magno Martins, titulado Zezito, um político que não sabia o que era medo, e solicitou que tal artigo será anexado aos anais dessa casa. Em seguida, o senhor presidente fez registro do artigo e solicitou que o vereador Alfredo Mariano faça, através de requerimento, sua solicitação. Próximo orador a fazer uso da tribuna, o vereador Luiz Eustáquio, cobrou da Prefeitura da cidade do Recife a implantação de uma clínica para a reabilitação de viciados em crack. Dando sequência aos trabalhos, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento 2132/2012, de autoria da vereadora Priscila Krause, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2153/2012, de autoria da vereadora Priscila Krause, foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, oportunidade em que foram registradas as presenças dos vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, do qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento 2137/2012 da vereadora Aline Mariano, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2144 da vereadora Aline Mariano, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2157, autoria do vereador Stefano Menuto, foi aprovado. Em esta pauta constitui a seguinte matéria: discussão única isso foi projeto de resolução da Comissão Executiva, foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente finalizou a presente sessão, convocando a casa para se reunir amanhã, 13 de novembro, no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Senhor presidente, a ata foi lida. Obrigado, vereador. Em discussão, a ata. Encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Solicito ao vereador Gilberto faça a leitura do expediente. Leitura do expediente. Projeto Decreto Legislativo número 56/2012, de autoria do vereador Carlos Gueiros. Está feita a leitura, senhor presidente. Pequeno expediente, primeiro orador inscrito é o vereador Múcio Magalhães. Múcio. Vereador Carlos Gueiros.
Senhor presidente, senhores vereadores, desde o começo do ano, eu tenho acompanhado aí a situação de 13 servidores municipais que há mais de 20 anos estão à disposição ou estavam à disposição do Tribunal de Justiça através de um convênio que foi formalizado entre a Prefeitura e o Tribunal de Justiça para agilizar os processos que tem na vara da Fazenda. E o ano passado, ao haver a renovação desse convênio, a Prefeitura resolveu não incluir a condição de oficial de justiça desses servidores. E aí, a partir de então, começou uma luta desses 13 servidores, porque 7 já se aposentaram, eram inicialmente 20, porque eles precisavam retornar à Prefeitura, já que a função deles era de oficial de justiça. Eu cheguei a manter entendimentos com a direção do tribunal, o diretor do fórum, e todos eles me declararam da necessidade de terem esse apoio da Prefeitura, de ter servidores da Prefeitura que funcionem como oficial de justiça ad hoc para poder acelerar os processos que se acumulam lá no Judiciário. Não é à toa que o município tem o correspondente hoje ao valor de um orçamento anual, ou seja, quase 4 bilhões de reais em dívida ativa em execução. E aí o que é que ocorre com essa dívida ativa? No seu montante, ela está sendo requerido a decadência, porque por mais de 5 anos os processos não andam. Então é a chamada a prescrição intercorrente. E o município só faz perder com isso. E isso foi uma luta minha quando eu iniciei aqui, e o secretário era ainda o Perazio, no governo Roberto Magalhães, eu mostrando que nós devíamos acelerar esses processos em execução para que nós pudéssemos receber a dívida ativa. E é exatamente a falta de andamento nesses processos que geram essa prescrição intercorrente e o município perdendo. E esses 13 funcionários tiveram que ser finalmente devolvidos porque não estão podendo realizar a função de oficiais de justiça. E ao retornarem depois de 20 anos afastados das suas funções, além de perderem a gratificação que há 20 anos recebiam, eles passaram a ser um peixe fora d'água dentro da Prefeitura, porque tiveram que arranjar lugar para onde eles ficarem. E aí os lugares que arranjaram para eles, vereador Gilberto, era, por exemplo, uma pessoa que foi oficial de justiça, agora vai ser protocolista, contínuo de protocolar documento. E esse problema se arrasta ao longo de um ano e nada foi resolvido. Então eu estou dando entrada agora, senhores vereadores, num pedido de elaboração de uma comissão regimentalmente composta de 5 vereadores, se possível interpartidária, para que a gente, pelo menos nesse final de governo, a gente encontre alguém que possa resolver essa situação. Porque eu, pessoalmente, cansei de fazer gestões como vereador isoladamente para tentar encontrar uma solução. Mas, infelizmente, é necessário que esse poder legislativo agora atue. E atue como poder também, um poder independente, para cobrar a solução e cobrar também por que isso foi feito depois de 20 anos. Qual foi a produtividade desse pessoal? O que é que está sendo substituído? Então eu estou dando entrada nesse requerimento e gostaria que os senhores vereadores me apoiassem, aprovando esse requerimento. E o segundo apoio seria se dispondo a comigo
participarem desta comissão, porque o assunto é por demais relevante. Trata-se de tentar viabilizar a execução e a entrada de dinheiro para a cidade na hora em que nós temos aí grandes projetos que necessitam de dinheiro. E nós temos 4 bilhões aí parado com ações executivas que não andam. Muito obrigado. Vereador Múcio, estou escrito aqui, tu me assuma, presidente. Vereador Jurandir Liberal. Senhores vereadores, senhor presidente Eduardo, eu vim à tribuna hoje falar sobre a campanha salarial que o Sindicato dos Jornalistas estão implementando aqui na cidade do Recife. E para nossa tristeza, vereador Maré Malta, eu estive olhando, tem alguns jornais que o piso salarial de um jornalista profissional de nível superior recebe R$900 é o piso. Isso é inadmissível, onde várias categorias profissionais hoje estão num estágio, tem avançado de negociação. Então os profissionais da imprensa encontram dificuldade junto aos empresários para estabelecer um patamar salarial satisfatório para esses profissionais. Eu me preocupo com isso, porque hoje eu tive contato com o Sindicato de Jornalistas e as informações é que os companheiros já vinham tentando negociar, tinha uma pauta de 30 itens, reduziram para 8 itens e finalmente chegou a 5 e nenhum deles está sendo atendido. Portanto, a nossa fala hoje aqui no Pequeno Expediente é primeiro dizer da nossa solidariedade aos companheiros profissionais da área do jornalismo e fazer um apelo aqui aos empresários para que recebam essa pauta de reivindicação com muito carinho e com muito respeito e que inicialmente comece a discutir o piso profissional da categoria, onde a gente sabe que estados vizinhos, como o próprio estado de Alagoas, tem um piso profissional que é 2 a 3 vezes maior do que aqui no estado de Pernambuco. Portanto, eu queria fazer esse registro, e é uma preocupação que nós temos, que cada vez mais, à medida que você inclui profissionais junto a esses veículos de comunicação de qualidade, os profissionais competentes, esses profissionais vão exercer uma comunicação importante para o estado de Pernambuco, importante para toda a relação com os demais setores da sociedade. Portanto, ter bons profissionais requer também boa remuneração. Portanto, a gente quer chamar a atenção para esse fato, que Pernambuco é um dos estados que mal remunera os trabalhadores profissionais dessa área de comunicação. Fica o nosso apelo e a nossa solidariedade aos profissionais dessa área. Quero passar aqui aos companheiros que acompanham os trabalhos aqui na Câmara Municipal do Recife, que transmitam essa nossa mensagem e dizer que a Câmara Municipal está solidária com a luta de todos vocês. Muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Jurandir Liberal. Próximo vereador, vereador Almir Fernando. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todas e a todos presentes, a Guarda Municipal, que brevemente vai ter seu projeto de plano de carros de carreira de investimento aprovado aqui nessa casa, se Deus quiser. Venho à tribuna desta casa no dia de hoje para celebrar o centenário de Maurício Grabois e João Amazonas, líderes comunistas que tiveram papel destacado no legado da segunda geração do Partido Comunista do Brasil. O camarada Maurício Grabois ingressou no Partido Comunista do Brasil antes de completar 20 anos. Desde então, dedicou a sua vida à atividade partidária. Como membro do Partido Comunista do Brasil, tomou parte das ações insurrecionais comandada pela Aliança Nacional Libertadora
em 1935. Posteriormente, na primeira metade da década de 1940, quando aqui a ditadura do Estado Novo pisoteava a liberdade e no mundo o nazismo ceifava milhões de vidas. Grabois foi um dos líderes das memoráveis campanhas que democratizaram o país e se opuseram ao nazismo. Nas eleições de 1945, o povo, reconhecendo a contribuição da legenda dos comunistas naquelas épicas jornadas, elegeu 15 lideranças do partido, entre elas Maurício Grabois, que exerceu com brilhantismo seu mandato na Assembleia Nacional Constituinte em 1946 e na Câmara dos Deputados. Seus camaradas, entre eles Luiz Carlos Prestes, João Amazonas, Carlos Marighella e Jorge Amado, designaram-no como líder da bancada do partido na Câmara dos Deputados, e no final de 1946 e no curso de 1947. No início de 1948, arbitrariamente, os mandatos comunistas foram cassados. Na década seguinte, a defesa da democracia, dos direitos dos trabalhadores, da paz e da independência nacional teve em sua atuação uma referência, assim como realça o seu aporte na vigorosa presença do Partido Comunista do Brasil no cenário político nacional. Com o golpe militar de 1964, Maurício Grabois é convocado para enfrentar um regime tirano. A partir de 1968, a ditadura militar assumiu uma feição terrorista e uma parcela do campo patriótico e da esquerda concluiu que se opunha à resistência armada pela conquista da liberdade. O PCdoB, então, organiza nas selvas da Amazônia, no sul do Pará, a guerrilha do Araguaia. E no Natal de 1973, tombou como bravo, como um guerreiro dos mais nobres ideais da humanidade. As tropas da ditadura tiraram a vida, mas as sementes da causa da liberdade e do processo social que lá ele e os guerrilheiros plantaram até hoje geram árvores frondosas. Inteligência brilhante, propagandista de ideias lúcidas, agitador apaixonado, polemista por excelência, tático de rara sensibilidade, homem de partido, arguto e ágil no pensar e no agir. Maurício Grabois foi um comunista de verdade, incansável, jamais se dobrou às dificuldades, nunca temeu sacrifícios e risco, nem pensou em si mesmo ou em comodidades, tal a constante de sua vida generosa. A luz da consciência de realizar em qualquer circunstância seu dever de soldado do partido, de dar tudo pelo partido, inclusive a própria vida, suas profundas convicções políticas e ideológicas, seu valor moral ao longo de anos e anos de fiel cumprimento das responsabilidades partidárias e do estudo do marxismo-leninismo, sua vontade inabalável de revolucionário proletário, forjaram no camarada Maurício Grabois um dos mais belos e íntegro comunista que registra a história de lutas do partido. Sua conduta, sua ação, sua vida de lutador indomável reflete as melhores tradições revolucionárias do partido da classe operária. Trouxe-nos como exemplo a seguir o heróico espírito do Araguaia, que encarna a combatividade revolucionária do nosso partido. Maurício Grabois sempre esteve na primeira linha de combate em todos os anos de luta acirrada contra o revisionismo contemporâneo e pela consolidação das fileiras partidárias. Junto com o camarada João Amazonas, um construtor e ideólogo do Partido Comunista do Brasil, João Amazonas viveu 90 anos, dos quais dedicou quase 7 décadas da atividade política em defesa das convicções revolucionárias, da soberania, da democracia e do progresso social do país. É preciso frisar um aspecto importante da atuação de João Amazonas, o seu papel no processo de construção partidária vivido pela legenda comunista desde a década de 1940. O enfrentamento nos períodos da ditadura, o embate contra correntes revisionistas que ameaçavam liquidar o partido. Amazonas esteve à frente da batalha pela defesa da organização partidária. A perseguição policial quase desmantelou a direção nacional do partido em 1941. Estava quase todas nos cárceres da polícia política. Sobreviveram
apenas alguns núcleos comunistas na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, mantidos por dirigentes intermediários do partido que assumiram os postos vagos da direção nacional e já naquele ano iniciaram os contatos que culminaram na realização de 1943 da clandestina Conferência Nacional da Mantiqueira, cujo objetivo era reconstruir a direção nacional. Sob a direção de João Amazonas, o PCdoB nunca recuou diante de suas responsabilidades históricas. Se o partido fortaleceu sua ação no meio do povo e dos trabalhadores, com crescente presença na luta sindical e nos movimentos sociais, sua presença na luta política de massas no final da ditadura militar também foi decisiva, atuando nas várias instâncias de sua manifestação. Na campanha pelas diretas, já em 1984 e 85, a militância comunista teve presença intensa. João Amazonas faleceu em 27 de maio de 2002. Ele não chegou a ver completada uma obra da qual teve um papel fundamental, a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República. Feito histórico pelo qual lutou desde 1989, quando foi um dos principais articuladores da Frente Brasil Popular. A partir da eleição de Lula, com o apoio dos comunistas e de outras forças progressistas, o Brasil venceu uma fase que caminha para buscar rumos próprios de desenvolvimento soberano, de ampliação da democracia e do progresso social. O fortalecimento e o crescimento do Partido Comunista do Brasil, a partir de 2002, também são obra de João Amazonas. Neste período, a legenda comunista, seguindo os passos indicados por ele, angariou respeito e prestígio no cenário político brasileiro. Está presente em todos os níveis de governo, tem uma bancada parlamentar atuante e muito respeitada, uma forte e ativa presença nos movimentos sociais, atuando como força dirigente em muitas organizações populares e de trabalhadores. Finalizo saudando o centenário desses dois heróis brasileiros, reafirmando seus compromissos da luta pelo socialismo, pelas transformações desse país. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Próximo é o vereador Múcio Magalhães. Pois não, vereador. Presidente, eu queria que Vossa Excelência, no tempo próprio, fizesse a consulta às lideranças sobre a dispensa de prazo dos projetos 55 e 56. Ok, vereador. Projeto de resolução. E o vereador Rogério de Luca também pede do 51. Ok, vereador. Vereador Múcio, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde aos colegas vereadores e vereadoras. Eu vim aqui registrar um pouco da minha alegria, da minha satisfação em ver que essa casa aprovou duas leis importantes ao recusar os vetos do prefeito da cidade, quando apreciamos aqui duas matérias que são de relevante interesse para a parcela significativa do nosso povo. A primeira de respeito à a gratuidade dos transportes coletivos para os idosos a partir dos 60 anos. O nosso Estatuto Nacional do Idoso diz que aos 65 anos é obrigatória a gratuidade para o cidadão e a cidadã. E entre os 60 e os 65, a legislação municipal tem que resolver. Isso é uma lei federal, que, portanto, guarnece uma iniciativa de nível municipal, como foi a que eu tomei. Ao mesmo tempo, ela não gera nenhuma despesa para o erário público municipal. Portanto, não tem nenhuma relação com o debate que algumas pessoas, de forma, acredito, mal informadas, estão fazendo, de que teria algum grau de inconstitucionalidade, porque geraria despesa. Gera despesa o que o erário público vai entrar com dinheiro. Nesse caso, não entra com nenhum centavo. Portanto, não tem nenhuma relação com esse tema. Então, a lei é perfeitamente constitucional. E foi aprovada, agora é lei, e agora nós esperamos que nós possamos vê-la plenamente aplicada em nossa cidade, até porque eu fico espantado com a postura de algumas pessoas. O IBGE identifica em nossa cidade apenas 56 mil nessa faixa etária. 56 mil pessoas. O que é isso diante dos lucros
que o sistema de transporte coletivo dessa cidade gera. É muito pouca coisa para ficar se arguindo que isso vai mexer em preço e tarifa, nisso e naquilo outro. Na verdade, é preciso ter um mínimo de humanidade quando se fala disso e garantir a aplicação dessa lei, porque nós vamos mobilizar a sociedade, sim. Já visitei o Ministério Público, já aprovamos aqui uma audiência pública, vamos mexer tudo o que tiver que mexer, essa lei vai ser aplicada na cidade do Recife. Se não pela força daqueles que podem facilitar, mas pela força da pressão popular. E para isso, não tem tempo, não tem hora, porque um militante do partido como eu sou, vai mexer essa panela até ver o resultado final, independente se é esse ano, se é no próximo, se é depois. Da mesma forma, a gente tem aí a lei da meia entrada nos eventos culturais com patrocínio da Prefeitura, vereador Romildo. Veja que absurdo. É muito bom você trazer um cantor caro, cobrar uma exorbitância nos preços para as pessoas poderem assistir, mas preste atenção ali que você vai ouvir patrocínio, Petrobras, Prefeitura do Recife, a maioria dos órgãos públicos. Então o povo pode muito bem, ninguém reclama, tirar dinheiro do seu bolso para subsidiar o lucro do empresário do setor de entretenimento. O povo pode ajudar essas pessoas a enricarem, mas não pode ver o show. Não pode, porque o preço é alto, não pode passar nem na porta. Com essa lei pode. Pode chegar, pode mostrar que é morador de Recife e vai entrar pagando meia entrada. E é com qualquer comprovante que mora na cidade do Recife, com direito a acompanhante. Esse detalhe, com direito a acompanhante. E aí já vieram me perguntar, mas isso aí você não está confundindo que o subsídio que sai da prefeitura ajudaria a baratear os ingressos? Eu disse, só se foi nos shows que eu não fui. Porque nos que eu já fui e escutei lá, patrocínio da prefeitura da cidade do Recife, o preço estava caro do mesmo jeito e pobre não entrava. Então, esse argumento é falacioso e nós vamos lutar para ver essa lei aplicada 100% nessa cidade, para que o povo que ajuda a bancar esses shows, esses eventos, que ele não pode nem passar na porta, possa entrar, assistir, que é direito seu. Os produtores estão numa fase tão tranquila que tem dia, aquele show de Paul McCartney, por exemplo. Teve um dia lá, o último dia, que se você olhasse ali embaixo, praticamente todo mundo tinha ganho o ingresso. Por que isso? Por conta dos patrocínios, que é preciso, de alguma forma, o ingresso sair. Então é preciso que as pessoas querem ganhar dinheiro, vamos fazer a coisa devidamente. Quer ter patrocínio público, deixa que o povo tenha de volta um pouco daquilo do dinheiro dos seus impostos que ajudou a bancar aquela atividade. Por isso, senhor presidente, estou muito feliz com essa casa, porque aprovou 2 leis de efetivo interesse popular para a população da nossa cidade de Recife. Ok, vereador. Encerrado o pequeno expediente, solicito ao vereador, antes do problema... Oh, desculpa. Procurei Vossa Excelência. Deixa para a segunda. Tá, Presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, no momento devido, 1 minuto de silêncio pela morte da senhora Tânia Maria Gomes, que morreu na porta do hospital Oswaldo Cruz, à espera de atendimento. Atendendo o requerimento de Vossa Excelência, convido os senhores vereadores para de pé que a gente possa... Requerimento do vereador Carlos Gueiros e vereador Rogério de Luca pela dispensa de prazo dos 3 projetos 50, 51 e... Paulo. 51, 55 e 56. Consultar lideranças. Pelo bloco, a vereadora Marília Reis.
Vereador Múcio Magalhães. Vereador Carlos Gueiro. Vereadora Priscila Kraus. Vereador André Ferreira. Vereador Almir Fernando. Sim. Vereadora Vera Lopes. Vereador Rogério de Luca. Vereador Ayrton. Vereador Alfredo Santana. Vereador Alfredo Mariano. Vereador Marcos de Bria. Vereador Alexandre Lacerda. Aproveitando, quero registrar a presença do novo vereador Aderaldo, né? Aderaldo Pinto. Seja bem-vindo à casa, viu, Aderaldo? Vá logo treinando aqui. Aprovado a dispensa de prazo. Vamos ao prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 2168/2012, de autoria do vereador Ayrton Luna. Em discussão, o vereador quer discutir. Encerrada a discussão, matéria aprovada. Encerrado o prolongamento, senhor presidente. Chamada regimental. O painel registra a presença de 27 senhoras e senhores vereadores. Portanto, vamos à ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 2158 e 2159/2012, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Discussão única do requerimento 2160/2012, de autoria do vereador Múcio Magalhães. Vereador quer discutir a matéria? Encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 2161 e 162, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 2163, 164, 65, 66 e 167/2012, todos do vereador Jadervaldo Lima. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Ok. Votação em bloco. Discussão única 3/5 do parecer 318/2012 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 41/2012, de autoria do vereador Marcos Menezes. Também o projeto de decreto legislativo número 53/2012, de autoria da Comissão Executiva, que concede o título cidadão do Recife ao Dr. Carlos Teixeira Brantes. Também da Comissão Executiva, que concede a medalha do Médico Zé Mariano ao seu Carlos Ranulfo de Albuquerque. Em discussão, encerrada a discussão, solicito os senhores e senhoras vereadores que utilizem o painel eletrônico. Aqueles que concordam, votam sim. Contrários, votam não.
Algum vereador ainda falta votar? Já votasse? Já votasse? Encerrada a votação. Senhor presidente, 24 votos sim, nenhum voto não. Ok, vereador. Matéria extra pauta. Extra pauta, requerimento 2175/2012. Requeremos a mesa, após cumpridas as formalidades regimentais, que seja usado o grande expediente da sessão ordinária do próximo dia 19 de 11 de 2012, para uma iniciativa da Comissão do Meio Ambiente, Transporte e Trânsito, discutir sobre a instalação de várias lombadas eletrônicas na BR-101, com as presenças do Superintendente Regional do DENIT, do Estado de Pernambuco e da Presidente da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife. Sala das sessões da Comissão do Recife, 14 de novembro de 2012, requerimento do vereador Romildo Gomes. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovada. Requerimento número 2177/2012. Requeremos a mesa cumpridas as formalidades regimentais, que seja formada uma comissão especial interpartidária composta de 5 membros, com a finalidade de apurar o fim do convênio entre a Prefeitura da cidade do Recife e o Tribunal de Justiça de Pernambuco, para a cessão de servidores da função de oficiais de justiça ad hoc. Câmara Municipal do Recife, 14 de novembro de 2012. Vereador Carlos Gueiros. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovado. Requerimento 2176/2012. Requeremos a mesa, ouvido o plenário, cumpridas as formalidades regimentais, que seja formulada uma indicação à Comissão Executiva, auscultando as lideranças partidárias, seja constituída uma comissão composta de 5 vereadores, e que recaia tanto quanto possível a vereadores que tenham domínio sobre o assunto, para com o entendimento do ex-poder e o Executivo participar dos estudos e levantamento dos itens que são examinados para a adoção da nova taxa de acréscimo do imposto instituído. Isto posto, a própria comissão em tela poderá, no decorrer do ano, através de audiência pública, conforme a legislação e dos representantes do município, examinar com mais profundidade os aumentos do IPTU. O vereador Liberato Costa Júnior. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovado. Eu queria, antes de encerrar esta reunião, fazer 2 convites aos senhores e senhoras vereadores. Agora, às 17 horas, no hall, no primeiro andar da Casa Zé Mariano, vai ser afixado a fotografia do nosso ex-presidente Múcio Magalhães, e a gente convida a todos os senhores e senhoras para estar nesse momento. E queria dizer também, reforçar o pedido do vereador Carlos Gueiros. Amanhã a discussão do orçamento da casa, e deve começar às 10 horas da manhã, podendo se estender no horário da tarde. Então a gente quer liberar todos os vereadores para essa discussão, portanto a gente adia a reunião plenária de amanhã para segunda-feira. Então nós vamos convocar a reunião ordinária na segunda-feira, ficando todos liberados para participar do debate na lei do orçamento. Portanto, até porque quando vier o relatório, esse relatório já venha mais ou menos com consenso da casa. Portanto, eu queria agradecer a presença de todos e encerrar a presente reunião. Muito obrigado.